Bom dia. Gostaria de agradecer a organização do evento e também dessa sessão. O nosso trabalho, nós somos em 3 integrantes deste trabalho e surgiu muito de uma inquietação, porque nós somos de áreas diferentes. Eu sou jornalista, nós temos uma advogada e uma educadora no grupo. Então, dentro das nossas discussões, a gente sempre caminhava para o mesmo rumo. A gente estava sempre debatendo qual era o papel da mulher, qual era o nosso papel ali dentro daquele contexto da sociedade. Então, a gente sempre acabava com aquele sentimento de que o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode melhorar, o que é que está mudando para nós dentro dessa sociedade. E aí, uma das nossas discussões mais acaloradas, acho que vinha muito da questão midiática, de como estava sendo reproduzido aquilo que nós vivenciávamos, e a violência sempre foi algo que acabou sendo uma constante nessa discussão, até mesmo pelo contexto de onde a gente vem, que é Rondônia, que é no norte do país. Para quem não conhece o Brasil, o portal considerado o portal da Amazônia. Nós temos um alto índice de criminalidade, principalmente no campo, e também temos algumas questões voltadas à mulher. E aí, nossa primeira atitude foi buscar dados, que agora eu acho que a gente consegue mostrar. Foi buscar dados do que é que estava acontecendo, como é que estava sendo representado mesmo a violência contra a mulher. Bom, e aí nós chegamos ao mapa da violência, que é uma das bases estatísticas que nós temos sobre violência da mulher, e aí é assustador e impactante, porque a gente tem a cada 17 minutos uma mulher agredida fisicamente no Brasil. Nós temos a cada 3 horas o relato de uma mulher encarcerada em cárcere privado, principalmente pelos seus companheiros, que são os maiores algozes nesses casos. E por dia são 8 casos de violência sexual descobertos e, em média, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. E isso é muito bem representado quando a gente vai chegar nessas manchetes jornalísticas, que é o nosso foco, que é analisar como essas mulheres são retratadas a partir desses crimes. Não só do feminicídio, mas também da violência física. E a gente percebe que é muito teatralizado e acaba sendo divulgado de uma maneira em que essa mulher é muitas vezes colocada não só como vítima, mas também como aquela que produz a violência contra si mesma. E, bom, também dentro desses dados, a gente encontra mais especificamente sobre a reprodução na mídia, que é de acordo com o mapa da violência entre os meses de janeiro e novembro de 2018, que é o último relatório divulgado do mapa da violência, que a imprensa brasileira noticiou 14.796 casos de violência doméstica no Brasil. Ou seja, é um grande número que representa um grande número de toda aquela violência que vem sendo cometida pelas mulheres. Contra as mulheres, desculpa. Bom, Rondônia vai ocupar o 4º lugar no mapa brasileiro dos estados com maior índice de violência doméstica. Nós vimos, através das últimas estatísticas, que diminuiu o número de mortes, mas continuamos com alto índice de violência. Só um minuto. Bom, então o nosso objetivo nesse trabalho vai ser analisar notícias veiculadas em jornais online da cidade de Porto Velho e como elas vão ser retratadas nessas notícias.
elas acabam sendo retratadas. Algumas das nossas fontes teóricas de análise vão ser principalmente o Bourdieu e a Silvia Federici, porque eles vão bater muito na tecla do que a gente contextualiza a partir da mídia, que elas vão reproduzir o que já está inserido na sociedade. Então, no livro Dominação Masculina, do Bourdieu, ele traz a violência simbólica, que é quando as instituições vão reproduzir e vão... melhorou. Como as instituições da sociedade vão reproduzir aquilo que é já inserido dentro dos discursos. Então, nós temos a mídia, a igreja, a própria governança daquela sociedade, restabelecendo algo que já está ali, e aí é muito do que a gente fala que está inserido num contexto patriarcal e machista, num sentido de apagamento da mulher e do processo em que ela vai ser inserida na sociedade. E aí a gente usa muito a Federici para trazer esse aspecto também que o Bourdieu coloca, que é da deshistoriciação, que é essa perda de conhecimento desse processo que se deu para a mulher chegar onde ela está. Por exemplo, quando uma mulher fala hoje que não precisa do feminismo, não é só culpa dela não enxergar isso. Faz parte do processo histórico que ela tá vivenciando, de que ela acredita nisso porque já está tão inserido dentro do contexto social e da vida em que ela tem e na mídia que ela escuta, ouve, lê, que ela não consegue perceber mais esse processo que foi necessário para se chegar onde ela está hoje. Bom, e por vezes as vítimas nessas notícias são culpabilizadas pela violência sofrida, e aí pensando nessa questão de que a mídia é uma instituição de reforço e que vem reforçar aquilo que já tá dentro desse processo social. E nessas notícias são colocados elementos das vidas dessas vítimas, como se isso fosse uma prova do fator de culpa. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de notícias em que parece que eles tentam justificar o injustificável, né? A partir da lente de quem está escrevendo, de quem está lendo também, recebendo essa notícia, como se fosse uma exploração exaustiva da tragédia. Bom, alguns dos exemplos, mulher é morta a tiros pelo ex-marido. Então, não só pelo título, mas com o passar da notícia, a gente vê que ela estava numa festa, então ela vai ter um pouco daquilo de que essa mulher estava na festa, então ela se torna vulnerável por estar naquele ambiente. E aí, com o passar do tempo que a gente foi olhando com um pouco mais de atenção para essas notícias, a gente foi reparando que a gente começou a aguçar um pouco mais o nosso olhar e algumas notícias começaram a se tornar um pouco mais claras do que aquela anterior. Por exemplo, mulher com passagens pela polícia é morta a tiros em Porto Velho, que é como se o fato dela já ter passado pela polícia fosse uma justificativa por ela ter sido morta, nesse caso, por um ex-companheiro. Bom, e aí a gente vai analisar e vai trazer todas essas notícias para reafirmar isso, de que a gente precisa olhar um pouco além da estrutura e trazer o contexto histórico para poder fazer uma mudança realmente profunda nesse pensamento. Bom, é isso e muito obrigada.